Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao sistema renal urinário, aula 3, para conhecer novas patologias relacionadas a esse sistema. Vamos nessa. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a insuficiência renal aguda. Já já a gente vai ver a crônica também. Qual a diferença das duas, por que acontece? Vamos lá? Insuficiência renal aguda é a perda súbita da capacidade dos rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Lembra que a Pro comentou que o rim é como se fosse o filtro do nosso organismo? Então, quando ele vai perdendo essa capacidade, né, alguma coisa acontece, um fator de risco, uma causa, a gente vai conhecer, ele acaba perdendo essa capacidade de filtração e aí se acumulam, né, esses resíduos aí no nosso organismo. Quando isso ocorre, os resíduos se acumulam e se tornam perigosos. Pode ser fatal. O tratamento é intensivo, porém pode ser reversível. Então, se caso for diagnosticado cedo essa doença, né, essa incapacidade do rim for visualizada de uma forma precoce, dá para reverter esse quadro, certo? Então, por isso que é importante da gente saber como funciona o nosso organismo da maneira correta. Para qualquer alteração, a gente não deve esperar. Deve procurar logo o serviço médico para tentar compreender, né, investigar o que está acontecendo para conseguir reverter. Quais são as causas, então, de que o rim pare de filtrar subitamente? Né? Então, a gente está falando da forma aguda, então acontece assim de uma hora para outra, vamos dizer assim. Então, um trauma renal, então eu recebi uma pancada, sofri um acidente que machucou aí essa região do rim. Alguns medicamentos em uso crônico, certo? Também pode causar essa perda aí da capacidade de filtração renal. A síndrome nefrótica que a gente comentou na aula passada, aquela síndrome que faz o edemazinho no rosto, nos pés, lembra que eu botei as fotos? Desidratação grave, observem como é importante a nossa hidratação, né? A ingesta de líquido, de água, na quantidade adequada por dia, porque isso pode dar danos muito prejudiciais ao rim. Hemorragias, IAM, então infarto agudo do miocárdio, cardiopatias, então algum problema no coração, né? Acaba influenciando também nessa perda de capacidade renal, sepse, que é infecção generalizada, queimaduras graves, então aqueles pacientes grandes queimados, que a queimadura atinge uma boa parte do corpo, alergias graves, insuficiência hepática, então se o fígado sofre por algum tipo de patologia, né, que dá uma insuficiência também de funcionamento no fígado, o rim também acaba sofrendo. Diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Então, são algumas causas, assim, que podem, de fato, influenciar nessa insuficiência, fazer com que o rim pare de filtrar de forma súbita, né? Então, de uma hora para outra, esses líquidos e acabe acumulando resíduos, o que é muito perigoso, né, para o nosso organismo. Aí do lado a gente tem a imagem de um rim, né, tipo, cortado ao meio. Esse rim foi retirado do paciente, que ele já tinha perdido a capacidade dele de filtração. Então, percebam como o rim está bastante branco, né? Então, sem vascularização nenhuma, poucas manchinhas assim mais avermelhadas, então ele não estava conseguindo filtrar, fazer de fato o trabalho dele. Aí do lado a gente vê o rim com insuficiência renal aguda, um pouco mais inchado, percebam, mais branco também, mais pálido, não sei se a foto dá para ver direito, mas se você comparar com a foto 2, a gente vê um rim um pouco menor e um pouco mais avermelhadinho, bem irrigado, que é o rim no funcionamento normal. Tá? Então, a insuficiência renal, ela prejudica o órgão assim de uma forma bem brusca. Sintomas. E aí, o paciente que começa a ter essa perda súbita da capacidade de filtração renal, ele vai ter, logicamente, a diminuição da urina. Por quê? Porque se é o rim que filtra, né, o líquido do nosso organismo e vai produzir a urina para mandar para a bexiga, ele não está filtrando. Então, ele não está filtrando, consequentemente, não gera a urina e também começa a fazer o quê? A reter o líquido no corpo. Então, o paciente começa a apresentar edema, e esse edema pode ser generalizado, dependendo dessa incapacidade aí
do rim, certo? Então, percebam nessa foto aí, ó, o paciente com edema em membros inferiores bem acentuado, você percebe a perna mais larga, o pé também bem inchadinho. O paciente pode entrar em anasarca. O que é anasarca? É um termo técnico para edema generalizado, então aquele edema no corpo inteiro, certo? Anotem aí, importante para vocês saberem. O paciente também começa a apresentar sonolência, inapetência, quer dizer perda de apetite, então dispneia, quer dizer dificuldade respiratória, fadiga, que é cansaço, confusão mental, náuseas e vômitos, pode chegar ao estágio de convulsão e de coma. Então, quanto mais o rim vai ali parando de filtrar, mais acumulando toxinas no organismo, né? Esses resíduos estão ali acumulando. O líquido começa a sobrecarregar todas as minhas células, meu corpo retendo líquido, inchando. Então, todos os outros sistemas acabam começando a sofrer, né? De acordo com o grau de gravidade aí dessa incapacidade renal. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do acompanhamento do débito urinário, que é isso. Esses pacientes geralmente passam-se uma sonda e aí a gente vai vendo a quantidade de urina que ele está produzindo durante as 24 horas. Então, de tempo em tempo, né, eu vou lá na bolsa coletora e percebo a quantidade da urina e a qualidade dela também. Então, por exemplo, é uma urina que está mais clara, é uma urina mais escura, mais densa, é uma urina mais escurecida, tem odor. Então, enfim, a qualidade e a quantidade são verificados aí durante o dia. Então, essa questão da quantidade, a gente calcula o débito urinário, tá? Exames de imagem, e aí ultrassom, tomografia, né, para visualizar aí o órgão, né, o rim. Exames laboratoriais e biópsia renal, se for necessário. O tratamento é focado na causa do problema. A Pró já tinha comentado nas aulas anteriores que tem patologias que não adianta a gente tratar a doença se a gente não trata a causa. Então, qual é a causa da minha insuficiência renal? Ah, é minha diabetes descontrolada. Então, eu preciso, além de tratar o rim, também pensar em tratar essa diabetes para ela não sair do controle. Porque toda vez que ela descontrolar, vai causar insuficiência renal, certo? Então, mais ou menos por aí. Então, a gente identifica a causa, a gente controla essa causa ou trata ela quando for possível tratar, porque não adianta eu tratar só os sintomas do que eu estou sentindo no momento. Eu preciso tratar as causas também, para melhorar o corpo como um todo. Medicações também são utilizadas, e aí depende do nível também de gravidade, né, do sistema, o quão está sofrendo, esse nível de edema, esse conjunto de sinais e sintomas, então tudo isso vai ser avaliado. E a própria diálise, né? Então aí eu boto aí embaixo o paciente numa máquina de hemodiálise, a gente vai falar um pouco sobre hemodiálise na próxima aula. Então ele está aí, ó, fazendo a filtração através de uma máquina que o rim dele não consegue mais filtrar. Então, o que é hemodiálise é basicamente um rim fora do corpo. Então, eu tenho uma máquina que vai pegar todos os líquidos que tem no meu sangue, todos os resíduos, eu vou, de acordo com essa máquina, vai, tipo, sugando o meu sangue, né? Passa pela máquina, a máquina filtra o sangue, que é o que o rim faria, e devolve o sangue para o meu corpo limpo e filtrado. Então, a máquina acaba absorvendo tudo que for de ruim, o excesso de líquido, o excesso de resíduos, e aí o paciente agora fica bem até a próxima sessão, né? Então, aqui em Jacobina, a gente tem nossa clínica de hemodiálise, ela funciona com o paciente indo 3 vezes na semana. Então, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, ali, hoje filtrou todo esse sangue, né? Esse sangue passou por essa máquina, tirou todos os resíduos, e aí o paciente vai para casa e só vem depois de amanhã. Mas esse tempo já é o suficiente do organismo acumular novos resíduos. Por quê? Porque a gente continua se alimentando, o nosso metabolismo continua funcionando, né? Então, tudo isso aí provoca o tempo inteiro esse acúmulo de líquido, né? As células da gente continuam fazendo seus trabalhos, então precisa estar o rim ativo. Como o rim não está ativo, vão se acumulando até a próxima sessão de hemodiálise.
Complicações da insuficiência renal crônica. Então, se eu não trato, ou se eu não trato a aguda, desculpem, pode se tornar uma crônica. Então, a complicação da aguda, a primeira delas, a insuficiência renal crônica, que aí já é uma doença mais avançada, tá? Então, já é um quadro mais avançado, geralmente não é reversível, então o paciente aí vai ficar aquele paciente fazendo hemodiálise aí para o resto da vida, ou até que se faça um transplante renal, certo? Então, por isso que é bom a gente tratar precocemente, para que não vire uma insuficiência crônica. Pode causar danos ao coração, danos ao sistema nervoso central e o óbito, tá? Então, não tratou, rim travou, não vou tratar, não tem como dialisar, está todo descompensado e aí tem causas de óbito, assim, ainda na insuficiência renal aguda, certo? Próxima patologia, a insuficiência renal crônica. Aí é a perda lenta do funcionamento do rim. Então, a gente vê que a insuficiência aguda é a perda súbita. Então, de uma hora para outra, o rim, né, tipo, para de funcionar, perde sua capacidade. A crônica não, ele vai perdendo aos poucos. E aí pode ser, inclusive, vinda da aguda. Então, eu não tratei a aguda, ela vira crônica. Ou, ao longo da minha vida, eu estou estimulando o meu organismo negativamente o tempo inteiro. Então, como assim? Com hábitos ruins de vida, sedentarismo, né? Então, eu acabo desenvolvendo outras patologias que podem desenvolver essa insuficiência. Então, eu sou um diabético que eu não tenho controle da minha doença, eu sou um hipertenso que não tenho controle da minha doença, e assim vai. Aos pouquinhos o rim vai sofrendo, 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 até que se torne um insuficiente crônico, tá? Percebam a foto de um rim aí, na verdade a gente tem um sistema quase que completo, só faltou a uretra aí, certo? Então a gente tem aqui ó, os dois rins, eles já estão bem comprometidos, olha como fica assim, parecendo que tem umas bolinhas nele, né? Então ele perde a capacidade mesmo de filtração. Temos o ureter de cada lado, saindo aí, conectando o rim à bexiga. Então o rim deveria produzir ali a urina de acordo com o que ele filtra do organismo e mandar essa urina para a bexiga, né, para ser eliminada. Quais são as causas da insuficiência renal crônica? Então, a gente tem de novo o diabético, né, o hipertenso, algum problema de inflamação renal, pacientes já tiveram algum tipo de cisto no rim, pedra no rim, a gente já falou sobre elas, né? Então, a litíase renal também pode causar a insuficiência crônica. Infecções urinárias recorrentes, o que é isso? Então, eu tenho infecção urinária direto. Eu tenho agora, trato, daqui a 6 meses eu vou ter de novo. Então, tem pessoas que têm, né, a tendência de ter infecções recorrentes. Doenças autoimunes também são um tipo de causa, né? Então, o lúpus, a AIDS, né? Traumas renais, então, alguma pancada, um acidente sofrido, o uso excessivo de analgésicos, então, ó, de novo, a questão dessa automedicação, a gente tem falado sempre, algumas patologias são muito relacionadas ao uso de medicamento, né? Então, se você usa quando você acha que deve, em doses que você acha que deve tomar, a gente acaba prejudicando vários sistemas do nosso organismo. Então, por isso que medicamento é uma coisa séria e deve ser tomado apenas com orientação médica. O fumo, a obesidade, colesterol alto, histórico familiar e a idade acima de 65 anos. Então, como ele é crônico, né, então vai juntando um pouquinho aí, aos pouquinhos, até quando eu estou idoso, eu desperto essa patologia. Se bem que não é só uma doença de idoso. Então, percebam que é uma das causas. Isso não quer dizer que um jovem não vai ter insuficiência renal, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Os sintomas da insuficiência crônica é mal-estar geral, fadiga, prurido generalizado, ou seja, coceira, né, generalizada, pele seca. Por que a pele seca? Porque o líquido começa a ser retido internamente nas células, né? Então, você incha, mas aí você acha que está hidratado porque tem muito líquido, não é que se inchaço? Não. A sua pele não está recebendo a forma correta que deveria, então ela não está sendo hidratada, fica seca.
Cefaleia, perda de peso, inapetência, náuseas, dor nos ossos, sonolência, confusão mental, mau hálito, sede excessiva, dormência, cãibra, soluço, impotência sexual, edemas, insônia e outros. Olha o tanto de sintoma. Então percebam quanto deve ser ruim você ficar com o seu rim sem funcionamento, né? O quanto esses pacientes sofrem, já não basta um tratamento sofrido, que é esse tratamento de hemodiálise, né? Ou de diálise peritoneal, tá? É uma outra forma de dialisar também. A gente vai aprender na próxima aula. Mas é um mal-estar terrível, né? Então, por isso o mal-estar geral, porque percebam a quantidade de coisas, da cabeça ao pé que se sente. Então, é bem desconfortável mesmo. Diagnóstico feito através do histórico do paciente, dos sinais e sintomas que ele apresenta, exames laboratoriais, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom. Tá? Então, para vocês lembrarem, TC é tomografia, RNM é ressonância magnética e o SG é ultrassom. O tratamento é feito também com medicamentos, aí a gente vai avaliar quais são os sinais e sintomas, a gravidade da doença, hemodiálise, né? Então, é aquele paciente que precisa realmente ter esse filtro externo, né? Precisa da ajuda da máquina aí constantemente, porque o rim dele realmente já perdeu a sua capacidade de filtrar, ele não retorna. Não há cura, aí só o transplante. O que quer dizer também, aliás, o que não quer dizer que o paciente fique 100% curado. Por quê? Porque depois de um transplante existe toda uma adaptação do organismo, né, de receber aquele órgão novo, de rejeitar talvez aquele órgão, ou se a pessoa, por exemplo, eu era renal crônico, então eu fazia hemodiálise, e aí eu agora consegui o transplante, meu rim agora está novinho, meu organismo não rejeitou, está filtrando direitinho, mas eu volto a ter hábitos ruins de vida. Então, obviamente, aquele rim vai voltar a sofrer, não é? Por quê? Porque eu vou voltar a praticar todas as causas, não vou controlar minha alimentação, meu estilo de vida e vou provocar uma nova doença renal no rim que era saudável. Então, assim, o transplante não é seguro 100% relacionado à cura. Vai muito também do metabolismo do paciente em aceitar esse novo órgão e também do paciente se comportar e não despertar novamente as causas e provocar uma nova doença renal. Complicações da insuficiência renal crônica. Então, os pacientes tendem a ter, né, anemia, hemorragias, demência, cardiopatias, hipertensão arterial, pode ter um AVC, né, a infertilidade, o aborto natural, viu, gente? Então, por exemplo, uma paciente que tem insuficiência renal crônica, né, ela engravida no período aí do tratamento, então, a tendência é que ela tenha uma espontaneidade de aborto muito maior, por conta do metabolismo que está mais prejudicado. Convulsões, desnutrição e óbito. Então, infelizmente, muito paciente evolui a óbito, porque realmente é uma doença muito complicada. E aí eu digo para vocês que depende muito também do comportamento do paciente. Não adianta ele chegar em Jacobina aqui, lá na hemodiálise, ficar ali as 4 horas, que é o período que eles ficam na máquina, né? A máquina filtrando tudo, todo o sangue, devolvendo para ele ali aquele sangue limpinho, e ele chegar em casa e comer um pratão de comida cheio de sal, chupar uma melancia inteira, botando líquido para dentro, né? E se inchar todo de novo, não adianta. Então, é um tratamento assim que depende não só da máquina, mas do comportamento do paciente, certo? Então, ele precisa se ajudar também, ou então, infelizmente, evolui a óbito. Outra patologia associada ao rim é o câncer, né? Na verdade, a gente tem câncer aí que pode ser desenvolvido, desencadeado em todos os sistemas, né? Pode aparecer aí essas tumorações. No caso do rim, o câncer é chamado de carcinoma de células renais, então CCR é uma sigla que é utilizado para o câncer do rim. Ocorre a partir da transformação das células nos túbulos que formam os néfrons,
que são as estruturas microscópicas que fazem essa filtração aí do rim. Então, o que são néfrons? Vamos pensar na peneira do filtro, então o rim é a peneira toda, e cada buraquinho ali da peneira é um néfron, quer dizer, é uma célulazinha que faz, né, essa filtração, certo? Que passam a se multiplicar de forma normal, dando origem ao tumor. Na verdade, assim, gente, todo o que é o câncer é quando nossas células, que são boas, né? Tudo que tem no nosso organismo é formado por célula, tá? Então, os órgãos são formados por células, as estruturas, e dessas células, elas funcionam no metabolismo de forma positiva, ou seja, elas contribuem, né, trazendo aí nutrientes, fazendo a função de cada órgão, né, ajudando aí, contribuindo no meu metabolismo. Se eu influencio negativamente as minhas células, ou seja, eu sei que eu não posso fumar, que fumar faz mal à saúde, mas eu sou uma pessoa que fuma muito. Eu sei que não pode ingerir muita bebida alcoólica, mas eu sou uma pessoa que não me controlo e vou ingerir muita bebida alcoólica. Então, são fatores negativos, certo? Ou então histórico, né, familiar, que a gente acaba sem controlar isso daí, a genética, são coisas que a gente não controla, mas tem coisas que a gente pode controlar sim. Aí vamos supor que além de fumar, de beber, eu também sou sedentária. Eu também não controlo meu colesterol, meu açúcar é alto no sangue. Então, são fatores negativos. Esses fatores negativos estimulam negativamente a célula boa e transformam ela em célula ruim. E aí, as células ruins se juntam, se unem e formam um tumor. E aí, esse tumor pode aparecer em qualquer lugar do meu organismo, certo? Então, o câncer funciona mais ou menos assim, quando nossas células são estimuladas de formas negativas e aí elas se unem, né, as células ruins, com a capacidade incrível de se multiplicar, por isso que é uma doença tão trágica, né? Porque quando você estimula negativamente e ela fica uma célula ruim, ela consegue se multiplicar muito mais rápido. Então, por isso que causam aí as tumorações. Causas de câncer no rim, tá? Apesar de não existirem causas comprovadas, fatores como idade avançada, tabagismo, obesidade, histórico de doença renal, como cálculo cisto, são considerados de risco. Então, percebam, não tem uma causa assim exata, mas olha os fatores de risco que eu acabei de citar para vocês, né? Então, tudo que é de ruim e que eu provoco, eu posso estar estimulando aí a formação de tumores. Sintomas: o câncer de rim pode ser uma doença silenciosa, então pode ser que a pessoa que esteja desenvolvendo esse câncer não esteja sentindo nada, tá? Então nem sempre o câncer é sintomático. Tem câncer que é, tem câncer que não é. Por isso que tem gente que vai fazer exame de rotina de ano em ano e de repente descobre um tumor do nada. Ah, não estava sentindo nada, né? Mas por quê? Porque realmente é uma doença silenciosa. Então por isso a importância sim de fazer os exames de rotina de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que tem hábitos ruins de vida, eu faço de 6 em 6 meses. Se eu sou uma pessoa que eu consigo controlar melhor a minha rotina, tenho uma rotina um pouco mais saudável, né? Então, eu faço de ano em ano. Mas, assim, não pode se deixar de fazer exame de rotina, porque um simples exame de sangue alterado já se investiga alguma coisa, né? Uma ultrassom de abdômen, enfim, então são exames assim simples, um raio-x de tórax, e às vezes uma imagem ou uma informação alterada, você já consegue investigar e tratar o quanto antes, né? No caso do câncer, quanto antes, melhor. Não costuma apresentar sintomas em suas fases iniciais, fazendo com que muitos pacientes descubram um tumor por acaso, ao fazer um exame de imagem durante um check-up de rotina ou para investigar outra suspeita. É fundamental estar atento a qualquer sinal atípico, como perda de peso repentina, febre intermitente, então aquela febre que não passa, eu tomo medicação, passou ali na hora, daqui a pouco volta a febre de novo, e eu não tenho nenhum outro sintoma, certo? Então tem que ficar de olho aí. Fadiga constante, então aquele cansaço direto também, dor abdominal ou lombar, presença de sangue na urina. A presença desses sintomas requer uma análise aprofundada de um especialista. Então, pode ser assintomática, mas pode despertar alguns sintomas, e aí você percebendo que está com alguma coisa, já deve procurar, né, uma ajuda médica.
Tratamento. A cirurgia, indicada para casos onde o tumor é diagnosticado precocemente, não é recomendada para casos avançados e que apresentem metástase em outros órgãos, quando o tratamento costuma ser mais difícil. O que isso quer dizer? Então, se o tumor foi descoberto pequenininho, dá para tirar, tá? Mas se ele tiver um tumor muito grande, ou seja, que se eu for mexer, né, pode causar prejuízos maiores, então os médicos optam por não mexer. Ou então é um tumor que começou no rim, mas de repente ele já está no osso. Então isso é metástase, é quando ele passa de um lugar para outro, quando gera outras células ruins também e vai despertar tumores em outros locais, compreendem? Então, quando também já está nesse nível, quer dizer que está mais avançado. Porque antes estava em um lugar só, agora já está em dois, em três. Então, quanto mais o prejuízo é maior. Então, acaba sendo mais difícil de tratar. Os tumores de rim não costumam responder bem aos tratamentos oncológicos convencionais, como quimioterapia e radioterapia. Assim, o mais importante é amenizar os sintomas e retardar as complicações. Ou seja, quanto antes, né, eu descobri, eu consigo tratar melhor. Mas se eu descobrir só depois, infelizmente, né, como está dizendo aí, acaba não respondendo tão bem ao tratamento. Então, nem sempre você consegue evoluir aí para uma possível cura. Pronto, galera, acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado de conhecer mais essas três patologias aí relacionadas ao rim, certo? Na próxima aula a gente comenta um pouco sobre a questão da hemodiálise, da diálise peritoneal, como é que é feito. E aí quando a gente retornar às aulas, espero em Deus que em breve a Pro tenta convidar alguém lá da hemodiálise para conversar com vocês sobre como é feito o processo lá dentro, tá certo? Então beijo no coração, Deus abençoe. Qualquer dúvida, a Pro sempre está à disposição.